E aí pessoal, meu nome é Renan William do blog renanwilliam.com. E nessa videoaula eu vou estar explicando aí um pouco sobre o loop while e o do while, certo? Quais são as características e um pouco sobre em que mais ou menos é utilizado esse loop em Java, certo? Então para isso eu vou criar aqui um projetozinho, vou chamar de vídeo aulas. Beleza. Para explicar esse loop while, eu vou precisar importar aqui a classe, a biblioteca chamada scanner, certo? Por quê? Eu vou precisar que o usuário digite o número e esse while vai ficar, como é que se diz? Ele vai ficar rodando até que esse usuário digite o número que esse while está esperando, certo? Vou estar explicando isso já já. Vou ver aqui, vou criar aqui a classe scanner. O foco da aula não é bem o uso do scanner, sabe? Mas vou explicar assim um pouco sobre o que é que ele vai fazer. Esse scanner aqui, ele vai precisar, ele recebe com parâmetro um input string, certo? Que vai ser, no caso, o dígito do usuário. Ele vai armazenar aqui na variável, certo? E a gente vai recuperar essa variável e vai verificar se ele supre a necessidade do while. Então, vamos criar aqui um while. O que significa esse while? Esse while, em inglês, significa enquanto, certo? Então, significa enquanto isso for verdade, que tiver aqui dentro desse parênteses, enquanto isso for verdade, continue. Então ele vai executar o comando que tiver dentro dessa chave, certo? Até o final. E vai verificar novamente. Ainda é verdade essa situação? Se for, continua. Então ele vai ficar girando, vai ficar rodando aqui, até que esse while, o que esteja aqui dentro do parênteses, não seja mais verdadeiro. Como assim? Eu vou criar aqui uma variável chamada um inteiro x, certo? E x vai ser igual a zero. E aqui no while eu vou dizer o seguinte: enquanto x for diferente de 15, certo? Em Java, diferente escreve assim, certo? Exclamação igual, certo? Então, enquanto x for diferente de 15, executa esse código aqui que tiver entre essas chaves. Nesse caso, vocês concordam que que o x é 0, ele é diferente de 15? Então ele vai executar o código aqui abaixo. E o que é que eu vou executar? Vou colocar aqui, digite um número. Beleza. E vou usar agora minha classe scanner, certo? Ele tem um método chamado nextInt. O nextInt ele vai armazenar, certo? Vai receber um inteiro através do nosso dígito, certo? Do dígito teclado. Ele vai armazenar. E aqui eu atribuo esse inteiro que ele vai receber aqui, eu vou atribuir na variável x, certo? Esse método, na verdade, ele vai receber
um dígito, certo? E vai passar e vai retornar um inteiro, que a gente vai estar pegando essa variável aqui. Então, o que vai acontecer? Quando o while começar aqui, o while, ele vai vir, vai aqui, vai mandar redigitar o número e vai ficar aguardando, certo? Vai ficar aguardando o dígito do teclado. Quando o usuário digitar um valor, ele vai atribuir esse valor que você digitar à variável x. X agora não vai ser mais zero, x vai ser igual ao dígito do usuário. Então ele vai vir aqui, voltar e vai verificar. X é igual é diferente de 15 ainda? Se for, continue. Certo? Beleza. E vou colocar aqui, dizendo que terminou. Fim do while. Ou seja, quando o programa sair, certo? Dessas chaves, quer dizer que essa exigência aqui não foi cumprida. E o que acontece? Ele vai sair do while e vai vir para cá. Então ele vai executar esse código, nós vamos saber que ele saiu do while, no caso, né? Então vou executar aqui. Ponto. Digite o número. Então ele passou por aqui e está aqui aguardando o número. Enquanto não digitar o número, ele vai ficar rodando aqui, ó. Beleza? Então vou digitar aqui 5. Dá um enter. O que aconteceu? Ele digitou o enter. Eu digitei o enter. Ele atribuiu a variável 5. X agora é 5. Certo? X agora é 5. Ele vai retornar e vai verificar. X, que é 5, é diferente de 15? Então continue. Certo? E ele vai ficar aqui, eu posso digitar qualquer número que não seja o 15, e ele vai ficar só voltando. Se eu digitar o 15, que no caso, ele está dizendo o seguinte, enquanto for diferente de 15, continue. Se for igual, ele vai sair. Então, vou digitar o 15 aqui e vou dar um enter. O que aconteceu? Fim do while. Porque ele veio aqui, viu que o x era 15, x é diferente de 15? Não. Então, saia fora. Então, ele caiu fora do while. Beleza? E o do while? Bem, gente, o do while, ele funciona da mesma forma que o while, certo? Só que com uma pequena diferença. O do while, ele vai executar pelo menos uma vez esse código. Por exemplo, se eu definir que x é 15 aqui, quando ele for entrar nesse while, ele não vai entrar nenhuma vez, porque x é diferente, é igual a 15, certo? Então, eu vou tentar executar aqui, e ele não vai executar. Ele pula, ele vem aqui e verifica. 15 é diferente de 15? Não. Então, caia fora. Ele não entra no while. Mas e se eu quisesse que executasse pelo menos uma vez esse código? O que é que eu faria? Eu usaria o do while, certo? Como é que o do while funciona? O do while funciona da mesma forma, só que ele vai executar a primeira vez, certo? E a condição fica, no caso, no final do while. Vou escrever o mesmo código que tem aqui, certo? Vou deletar isso aqui. Beleza. O que acontece aqui? Ele vai verificar o seguinte. 15. O x é 15 agora. 15 é diferente de 15? Não, é igual. Então, ele não vai... não preenche essa condição. Mas no do while, ele vai executar pelo menos uma vez. Na segunda verificada, ele não vai executar mais. Certo? Vou executar. Ele executou uma vez. Beleza, ele entrou aqui dentro do... Verificou o x, certo? Para ele não importa ainda se x é 15 ou 20, certo? Porque ele primeiro executa para depois chegar na condição, certo? Então, se eu digitar 15 novamente, para o x continuar sendo 15 e dar um enter, ele vai sair do while. Fim do while. Por quê? Porque primeiro ele executa o código, certo? Antes da condição. Quando chegar a condição, aí ele vai retornar, no caso. Se a condição não for preenchida, ele cai fora. Certo? Então, essa é a diferença do while, certo? Vou voltar aqui voltar um pouco aqui também, no caso, para mostrar outra questão aqui no while, certo? É o uso do break.
certo? A palavra break. Digamos que vocês concordam que esse while ele vai ficar executando sempre que a condição daqui for verdadeira, ele vai ficar executando. Se eu colocar um true aqui, certo? Que é um booleano, o que aconteceu? Deu logo um erro aqui. Por quê? Porque ele está dizendo que esse código é inalcançável. Como inalcançável? Se o while é true, certo? Significa que ele nunca vai sair daqui. Por quê? Ele vai ficar verificando. Enquanto for verdadeiro, é verdadeiro. Entra aqui dentro. Enquanto for verdadeiro, ele nunca vai sair, vai se tornar um loop infinito, certo? Conhecido como loop infinito. Nós temos uma condição de quebrar esse loop, certo? De sair, de forçar uma saída de um loop infinito. Como assim? Eu coloco, vamos dizer que eu coloco aqui, se x for igual a 10, certo? X for igual a 10, eu quero o seguinte, eu quero que quebre, certo? Como assim? Quando o usuário digitar, se esse dígito equivaler a 10, ele vai quebrar o while e vai forçar a saída do while, certo? Vamos testar? Vamos lá. Digite o número. Se eu digitar qualquer número aqui dentro, ele vai ficar retornando, certo? Ficar retornando, ficar retornando. Se eu digitar o 10, o que é que vai acontecer? Ele vai ver, x é 10, beleza. X é igual a 10. Ah, se x é igual a 10, então cai fora, destrói esse while. É isso que vai acontecer. X é igual a 10, vou dar um Enter, fim do while. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu queria explicar um pouco a respeito do while, certo? Espero que tenham dado para dar uma compreendida aí, quem nunca viu esse código do while e while. Qualquer coisa aí pode comentar, perguntar aí e eu respondo, certo? Na medida do possível. Então, muito obrigado aí, nos vemos na próxima aula.